Olá, meus amigos. Estamos aqui de novo para a gente fazer mais um estudo. Hoje nós vamos estudar sobre a Páscoa. Algumas pessoas me pediram para que eu falasse um pouco sobre a Páscoa e alguns aspectos da Páscoa. A Páscoa deveria ser a festa mais importante da cristandade, porque ela representa o que é de mais importante em nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. Todos nós iremos ressuscitar com Cristo. A Bíblia diz que Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, Cristo foi o primeiro, o único que morreu, ressuscitou e agora está nos esperando no céu, como nosso Senhor e Salvador. E no domingo nós vamos estar comemorando a ressurreição do nosso Senhor. Mas infelizmente hoje o comércio transformou essa festa numa coisa banal, sem sentido. As pessoas só veem a Páscoa como troca de ovos, de chocolate, ou as crianças que elas têm que procurar onde estão os ovos e não ensinam as crianças, inclusive num país que é chamado de cristão, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então vamos estudar um pouquinho o que é a Páscoa, qual o sentido dela, e depois nós vamos também estudar um pouquinho sobre esses símbolos, como os ovos de Páscoa, como também o coelho. E gostaria que todos nós estivéssemos sempre de olho no sentido do que realmente é a Páscoa, a ressurreição, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, vamos falar sobre a Páscoa no Velho Testamento. A palavra Páscoa vem de um termo hebraico chamado Pessah, que significa passar por cima. Segundo o professor Tércio Machado Siqueira, a Páscoa remonta a tempos remotos, anteriores inclusive ao relato bíblico, praticado por povos nômades, mas que foi dado um novo sentido, enriquecido pelo povo judeu no Êxodo. Vamos voltar aos tempos dos patriarcas. Primeiro Abraão, ele é chamado lá de uma longínqua cidade de Ur dos Caldeus para a Palestina. Ele é chamado por Deus para ser uma bênção, como está em Gênesis 12, versículo 1. Seu neto, Jacó, teve 12 filhos, e um deles, José, por briga com os irmãos, vai ao Egito e lá se torna governador, o segundo em poder, depois somente do faraó. Por causa de um período de grande fome no mundo inteiro, Jacó se muda da Palestina até o Egito, onde está seu filho. E lá, com um grupo de 70 pessoas, seus outros filhos, eles se estabelecem na terra do Egito e ficam morando lá. Passam-se 400 anos. O povo de Israel no Egito cresce muito, vira uma grande multidão. E os egípcios, nesse período de tempo, mudam de governo e esses novos governos desconheciam os israelitas. Não tinham amizade com eles, nenhuma aliança. E acabaram transformando o povo de Israel em escravo. E eles viviam numa escravidão extremamente iníqua. E sofriam muito na mão dos egípcios. A ponto dos egípcios, num certo momento, com medo da quantidade de pessoas que haviam dos israelitas no meio deles, mandar matar todos os meninos daquela época. Um dos meninos que escapa da mão do faraó é Moisés, uma história muito conhecida em que a mãe dele, Joquebede, coloca ele dentro de um cesto, coloca no rio Nilo e ele é encontrado pela filha do faraó. Quando Moisés tinha 40 anos, sabendo que ele era um israelita, ele vê um soldado egípcio maltratando o escravo israelita e ele vai defendê-lo e acaba matando o soldado. O faraó, quando soube disso, manda matar Moisés e Moisés tem que fugir do Egito e ele vai até o deserto. E lá ele casa e cria filhos e fica durante 40 anos. Deus aparece para ele numa sarça ardente e manda ele de volta para o Egito para ele libertar o povo de Israel. No Egito, Moisés vai ao faraó, só que o faraó não deixa com que o povo seja libertado. Então Deus, para mostrar o seu poder,
e envia 10 pragas para o Egito. As 9 pragas não conseguiram convencer o faraó e, como diz a Bíblia, o coração do faraó se endureceu. Então Deus manda a sua última praga, a mais dura, a pior de todas, que era a morte de todos os primogênitos do Egito. E aí começa a história da nossa Páscoa. Essa última praga, a morte dos primogênitos, consistia o seguinte: todos os primeiros filhos que morassem no Egito iriam morrer. Deus ia mandar um destruidor, um anjo que ia matar todos os primogênitos do Egito. E Deus dá uma orientação ao povo de Israel, que eles tomassem algumas providências. Deus dá orientação a Moisés e seu irmão Arão, que eles fossem até o povo e dissessem quais eram as providências que eles teriam que ter para essa primeira Páscoa. O que eles deveriam fazer? Vamos ver quais eram essas medidas? A primeira medida era que cada família tomasse um cordeiro sem nenhum defeito e que matasse esse cordeiro e retirasse o sangue dele. Depois, com esse sangue, eles pegavam um hisopo, que é um tipo de erva aromática, e molhavam no sangue e pintavam os batentes da porta com aquele sangue. Depois que eles pintassem os batentes, eles assavam a carne do animal. E nessa dieta incluía que eles também comessem pães ázimos ou asmos, que são pães que não têm fermento, junto com ervas amargas que nascem no deserto. Eles tinham que tomar algumas atitudes. Por exemplo, eles tinham que agir como alguém que está com muita pressa para sair. A segunda, eles tinham que estar vestidos com roupa de viagem, como se estivessem prestes a ir embora. E a terceira, com essas roupas amarradas na cintura. Deus informou ao povo que o seguinte: aqueles que tivessem os umbrais das portas pintados com sangue do cordeiro, que já vamos ver que é uma representação de Cristo, o anjo destruidor, quando visse esse sangue na porta, ele não entraria na casa, ele passaria por cima, exatamente de onde vem essa palavra Pessá, Páscoa, que é a nossa Páscoa de hoje. Então Pessá é esse anjo destruidor que não passou na porta porque estava aspergida com o sangue de um cordeiro, cordeiro pascual. Naquela noite, os israelitas fizeram tudo o que Deus tinha mandado. E na manhã seguinte, todos os primogênitos dos egípcios tinham morrido. Não havia nenhuma casa em que o filho mais velho não tivesse morrido. Houve um grande lamento, um grande choro. E os israelitas foram libertos dessa destruição. E na manhã seguinte, em razão disso, os israelitas saíram da terra definitivamente. Pegaram todos os seus pertences e Deus colocou no povo egípcio uma vontade de ajudar os israelitas a ir embora. Tanto é que os egípcios deram joias e deram uma série de coisas para eles poderem ir embora. E naquela noite foi a libertação do povo hebreu. E por isso que a Páscoa tem esse sentido de libertação. Agora, nós vamos ver a Páscoa cristã, que também tem fundamento na Páscoa judaica. A diferença é que a Páscoa cristã, ela também tem um sentido de livramento, de salvação. Só que não é a salvação de um povo judeu. Agora é a salvação de todo e qualquer povo. É uma salvação universal que é oferecida a qualquer homem que crer em Cristo. A Páscoa cristã tem esse sentido de salvação
porque nós temos que relembrar o que diz a Bíblia. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Vamos ver as semelhanças entre Cristo e o que aconteceu no Velho Testamento. A Bíblia fala que todos nós somos escravos do pecado. E éramos escravos do pecado. Também diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus e estávamos perdidos. Deus, para nos salvar desta maldição e nos libertar da nossa escravidão, enviou a segunda pessoa da Trindade, seu Filho Jesus. Jesus, que é igual a Deus, se esvaziou de toda a sua glória, tomou a forma de homem, só que ele era um homem perfeito ao mesmo tempo, homem e Deus. Por isso ele é o nosso Cordeiro Pascual, o perfeito, mas que foi entregue por nós. Jesus foi crucificado numa sexta-feira, por isso é chamada Sexta-feira da Paixão, e ressuscitou no domingo de Páscoa. Por isso que ele é chamado do nosso Cordeiro Pascal. Jesus verteu seu sangue na cruz, ele nos salvou da maldição eterna. Então, quando nós formos julgados por Deus, não seremos destruídos, porque Deus vai olhar em nós, os que cremos em Cristo, vamos olhar o sangue que foi aspergido por Cristo em nossa vida. E como aquele sangue que foi aspergido nos umbrais, lá dos israelitas, no passado, também Jesus, esse sangue também vai ser o que vai nos libertar da maldição eterna. Todo aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador, ele é liberto do destruidor. Ele é salvo em Cristo. E ele pode usufruir da vida eterna. Ele foi liberto da escravidão do pecado e da ira de Deus. E ele pode usufruir da salvação em Cristo. E recebe as bênçãos de Deus. E ele agora está aguardando para receber também a sua terra prometida, assim como os israelitas. Eles foram libertados do Egito, da escravidão do Egito, e voltaram para a sua terra prometida, que era a Palestina. A nossa terra prometida, a nossa Palestina, ela começa nessa vida. A Bíblia fala que o reino de Deus começa aqui. Mas ele começa aqui, mas ele não para por aqui. Nós temos uma vida eterna, e essa é a nossa terra prometida. E quando chegarmos lá, nós estaremos junto com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, e viveremos na nossa terra prometida, em descanso eterno com o nosso Deus. Eu vou falar agora, em especial, uma sessão sobre símbolos da Páscoa. Alguns símbolos que são usados como representação da Páscoa. Muitos cristãos sinceros contestam, por exemplo, a Páscoa e alguns símbolos que são usados hoje em dia, como ovos de Páscoa, como o nosso querido coelho da Páscoa, né? Que muitos contestam. O que tem que ver coelho, inclusive com ovo? E que tem que ver ovo com a ressurreição de Cristo? Essa contestação desses símbolos é que o comércio e as pessoas não veem mais a Páscoa como a ressurreição de Cristo, veem como um comércio, uma troca de presentes, troca de ovo e um certo simbolismo. Se bem que isso é uma grande verdade. Infelizmente, o sentido da Páscoa se perde nesse monte de comércio que se tem hoje em dia, mas isso não se aplica só à Páscoa, também o Natal acontece isso. Muita gente não se lembra que Natal é o nascimento de Jesus, então eles fazem aquele monte de enfeites e usam certos símbolos como árvore e bolas, mas não lembram que realmente o que nós estamos vendo é o nascimento de Cristo. A mesma coisa se aplica à Páscoa. Existe série de simbolismos que se aplicam à Páscoa, e é uma frase muito antiga, que o abuso não impede o uso. O símbolo é uma coisa que é usada há séculos, faz parte da cultura humana usar símbolos.
nós podemos ver em cavernas encontradas com milhares e milhares de anos, em que o homem simbolizava os animais com riscos, o ser humano. Então o símbolo é uma coisa que faz parte do ser humano. Até hoje você usa símbolos e esse símbolo tem uma mensagem subliminar atrás dele. Aquilo que você vê, ele representa não só aquilo que você está vendo, mas muito mais. Quando você vê uma bandeira, você lembra que aquela bandeira representa um país, então você lembra tudo que tem no país. Assim como, por exemplo, você tem a cruz, você pode ver uma cruz em qualquer lugar, você logo lembra, cruz representa a cristianismo. Outro símbolo muito forte é a ceia do Senhor, que foi instituído pelo próprio Deus. Quando você lembra da ceia, você logo vai lembrar do corpo de Cristo e da ressurreição de Cristo. O pão representa a carne de Cristo e o vinho representa o sangue. Veja como um símbolo vai representar muita coisa. Quando você vê o símbolo, você vê muito além daquele objeto que você está olhando ali. Por isso, quando você for presentear seu filho, sua filha, ou uma pessoa com ovo de Páscoa, seria interessante você colocar e mostrar o que ele representa, qual é a representatividade daquele presente, e não só dar ele de uma forma como se fosse uma guloseima, mas o que ele representa. Vamos ver um pouquinho essas representações? Mas primeiro vamos estudar um pouquinho como começou essa história do ovo. O ovo já foi encontrado túmulos de 3, 4 mil anos em que havia ovos pintados, senão que é uma coisa muito antiga, esse costume de dar ovos pintados. Na Polônia, por exemplo, eles têm um costume de colocarem ovos nos túmulos dos seus entes queridos, e depois que eles comem esses ovos, eles gritam: Jesus ressuscitou. Então você vê que é um hábito muito comum em vários povos. A história diz que os primeiros povos conhecidos que começaram a colocar os ovos nesse sentido cristão foram os mesopotâmicos, que eles pintavam os ovos de galinha de vermelho e davam representando o sangue de Cristo. A origem parece que veio da Pérsia, que trouxe para a Mesopotâmia, depois foi para a Rússia e Sibéria, e de lá se disseminou para a Igreja Católica e para a Igreja Protestante. Então é muito comum na Europa, por exemplo, na Alemanha, eles fazem árvores de ovos simbolizando a Páscoa de Cristo. Já o coelho da Páscoa foi trazido pelos alemães até os americanos, que representava o renascimento da vida, a ressurreição de Cristo e o renascimento da vida. Sendo o coelho muito fértil, ele representava o renascimento da vida. Fala-se muita coisa que ele representa uma deusa pagã europeia, mas na verdade assim, o cristianismo, ele quando entra na cultura, geralmente ele não destrói essa cultura, ele apenas acerta aquilo que ela tem de errado, que está distante de Deus. E muitas vezes ela pega alguns dados dessa cultura e transforma numa festa, uma festa em louvor a Deus. Nosso Deus é um Deus de festa, não é um Deus taciturno, um Deus triste, é um Deus que gosta de alegria. Tanto é que ele fez várias festas para os judeus e ele faz várias festas para os cristãos. Eu vou mostrar agora um jogo que nós ganhamos há muitos anos de uns amigos nossos, que é feito com ovos. E esse jogo, ele mostra como nós podemos ensinar nossos filhos a ressurreição e a história da ressurreição através de ovos coloridos. São 12 ovos, na verdade você não precisa de todos. Nesse jogo tem 12 ovos, mas se você tiver 4 ou 5 ovos, por exemplo, de galinha, você esvazia eles, enche para ele ficar mais resistente e pinta ele de algumas cores, e você pode ensinar a história de Cristo. Eu vou mostrar mais ou menos como é esse jogo. Eu vou até pedir desculpa porque eu não sou muito bom para contar história para criança, mas
Vamos tentar. Isso aqui é um jogo que nós ganhamos, chama-se Ovos da Ressurreição. E ele mostra muito bem como são usados esses símbolos e como nós podemos levar às nossas crianças essa simbologia para que eles lembrem a vida inteira do que isso representa. Eu vou abrir a caixa e você vai ver 12 ovos coloridos. Então vamos começar essa história. Olha, um dia Jesus entrou em Jerusalém e ele entrou montado num jumentinho. E esse jumentinho representava que ele era o rei de Israel. Olha aqui o jumentinho. Esse jumentinho, estava escrito na Bíblia que Jesus era o rei de Sião que ia entrar montado num jumentinho. Mas tinha um homem mau, que também era apóstolo de Jesus, que traiu Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Está aqui as moedinhas que ele vendeu a Jesus. Naquele dia, Jesus foi com seus discípulos ao local e eles tomaram a ceia, que é o cálice do Senhor. E com esse cálice, eles tomaram a ceia. E lá Jesus falou que esse cálice, junto com o pão, era o corpo dele, que iria ser dado por nós. Naquele mesmo dia, Jesus fez uma oração por cada um de nós e para os seus discípulos também, para que Deus os protegesse e que todos crescem em Deus como Senhor e Salvador. Mas, depois que saíram dali, eles foram para um local, um jardim, e Judas, aquele que traiu Jesus com as 30 moedas de prata, também conhecia aquele local, e ele levou um monte de soldados para prenderem Jesus. Jesus foi preso, e depois que ele foi preso, os soldados pegaram um chicote e deram muita chicotada em Jesus, castigaram muito ele. Depois disso, não bastasse as chicotadas, ainda fizeram uma coroa de espinhos e riam dele, batiam nele e diziam: você é o rei dos judeus, aqui uma coroa para você. E saía muito sangue de Jesus por causa dessa coroa de espinho e por causa das chicotadas. E naquele mesmo dia pegaram Jesus e levaram para um local e pegaram e pregaram as suas mãos aqui, um prego, outro prego e mais um prego, e o puseram numa cruz e o crucificaram naquele dia. Enquanto Jesus era crucificado, os soldados pegaram um dado e começaram a repartir as roupas de Jesus, e aí cada um diz: é minha, é minha, é minha. E havia uma capa muito bonita que não tinha costura. E eles pegaram e sortearam essa capa com esse dado. E com esse dado repartiram. E a Bíblia diz que havia um versículo que diz o seguinte: e eles repartiram as minhas vestes na cruz pelos nossos pecados. Jesus finalmente faleceu. Ele disse: Pai, está consumado. E quando ele morreu, um soldado pegou uma lança e espetou o lado de Jesus com a lança. E se cumpriu uma escritura que diz o seguinte: que aqueles que furaram Jesus com a lança, um dia iriam vê-lo. Depois que Jesus morreu, dois homens conhecidos de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos, foram lá, levaram um monte de perfume, que era um hábito da época, pegaram Jesus, enrolaram em panos junto com esses perfumes e colocaram num túmulo que tinha ali perto. Os romanos e os judeus falaram assim: nossa, e se Jesus for roubado de noite? E se alguém tentar tirar? Ele falou que ia ressuscitar. Então o que eles fizeram? Eles mandaram colocar uma pedra muito grande, mas muito grande, na porta do túmulo de Jesus. E pegaram essa pedra e mandaram tapar, e mandaram um monte de guardas vigiar o túmulo. Falaram assim: fiquem vigiando esse túmulo para que nada aconteça com ele. Mas quando chegou de manhã cedinho do domingo, Maria Madalena foi lá olhar o túmulo
E quando ela olhou, ele viu que ela estava aberto, que aquela pedra imensa que estava na porta e os soldados que vigiavam, a pedra tinha sido removida. E ela falou assim: alguém levou o corpo de meu Deus, de Jesus, quem será que levou? E ela foi falar com Pedro e João, falou: roubaram o corpo de Jesus. E aí quando Pedro e João chegaram no túmulo, que eles olharam, não viram ninguém lá dentro. Eles só viram aqueles panos em que o José de Arimateia e o Nicodemos tinham enrolado Jesus, que estavam lá, dobrados de um lado. Eles se assustaram e foram embora. E o que aconteceu? Esse ovo está vazio. Ué, por que ele está vazio? Porque todos eles têm alguma coisa, mas esse ovo não tem. Esse ovo é o túmulo de Jesus. Ele está vazio, porque Jesus não está lá. Jesus ressuscitou. Jesus está no céu. Jesus apareceu para Pedro, para João, para Maria, para todo mundo e mostrou que ele tinha ressuscitado e que esse túmulo jamais vai ter um corpo, porque Jesus está no céu com Deus. E um dia ele vai voltar e vai nos levar e todos nós vamos ressuscitar com Cristo. Bem, meus irmãos, vejam como você pode usar da criatividade para levar os seus filhos até Cristo e ao conhecimento bíblico. Aliás, isso daí não é uma novidade, isso é um mandamento bíblico. No Velho Testamento nós temos uma ordem de Deus que o pai deveria escrever na porta de casa, ele devia escrever na roupa, devia fazer sempre lembrete aos filhos dos mandamentos dele e em todo momento ensinando os filhos os seus caminhos. Então é uma obrigação nossa. Nós não podemos perder a oportunidade. Nós temos várias coisas e vários símbolos que podem nos ajudar. As crianças, elas gostam dessas coisas. Elas gostam desses símbolos. E elas entendem às vezes muito melhor do que nós. E quando crescer, elas jamais vão esquecer disso. Vai ficar gravado no coração deles. Lembremos sempre que a Páscoa representa o grande amor de Deus por nós. É um Deus que deixou o céu, que deixou a sua glória, que se fez homem, que se esvaziou da sua glória, morreu na cruz por nós, para que nós fôssemos salvos, derramou seu sangue por nós. E ele ressuscitou, seu túmulo está vazio, e ele vai voltar para nos buscar. Um dia estaremos com ele. Lembramos daquele versículo que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou para lá. E quando eu for, eu vou voltar. E eu vou voltar para levar vocês. E vocês, para que vocês estejam comigo, morando eternamente no céu. Que Deus os abençoe e lhes dê uma feliz e maravilhosa Páscoa.